Atuar no caso Ioki, que foi realmente um caso de grande repercussão nacional, para um advogado apaixonado pelo direito criminal, por óbvio que é uma grande satisfação. Uma grande satisfação porque o tribunal do júri talvez seja a justiça mais autêntica, que é aquela realizada não pelo juiz togado, mas pelas pessoas do povo. É ali que se consegue transmitir não só o direito, mas aquelas questões que envolvem o ser humano. E nesse tribunal, sem dúvida nenhuma, nesse plenário, sem dúvida nenhuma, de repercussão nacional, sabíamos todos nós que o Brasil inteiro estava acompanhando par e passo este que foi um dos júris mais longos da história da justiça brasileira. Assim, eu só posso registrar a profunda satisfação em mais uma vez na tribuna do júri poder atuar. As dificuldades que um advogado enfrenta, também o integrante do Ministério Público, ao atuar num júri de grande repercussão e num júri complicadíssimo, como este caso específico, que passou a ser conhecido como o caso Ioki, sem dúvida, são muitas. A começar pela quantidade do material que deve ser estudado. Este processo tinha dezenas de volumes. Nós tínhamos inúmeros laudos e, obviamente, uma quantidade muito grande de testemunhas. Todo esse elemento de prova, seja a prova material, seja a prova documental, seja a prova testemunhal, tudo isto deve ser objeto de uma grande preparação para o momento em que toda esta prova deve ser apresentada aos jurados. As dificuldades, portanto, são muito grandes, mas nenhuma que possa ser intransponível para aquele que se dedica ao tribunal do júri, que conhece o processo, que conhece cada vírgula do processo, que estuda o processo, além, evidentemente, da doutrina e da jurisprudência, para poder realizar o melhor trabalho que todos esperam do profissional que atua no tribunal do júri. Casos de grande repercussão do tribunal do júri, sem dúvida, exige um tato especial por parte do advogado. Aliás, se nós formos fazer um parâmetro da atuação do advogado na justiça comum e especificamente no tribunal do júri, características muito próprias para atuar no tribunal do júri, o advogado deverá desenvolver, desde a oratória, raciocínio lógico, capacidade de argumentação, síntese, porque temos tempo muito limitado para apresentar tudo o que foi produzido durante o processo àqueles jurados que vão decidir sobre a vida daquele que está sendo alvo de julgamento. Razão pela qual esse tato especial, como se diz, deve ser objeto de um exercício pleno, de treinamento, de experiência que o advogado vai adquirindo ao longo do exercício profissional. Agora, casos de grande repercussão, insisto, você não tem só os autos, você tem a mídia, você tem a opinião pública, e aí precisa um equilíbrio muito grande, um bom senso muito grande, para que o advogado não embarque nesses grandes debates públicos sobre o caso, desfigurando o próprio processo. Na verdade, o ideal seria que todos falássemos do processo, mas nos casos de grande repercussão, a mídia passa a falar e muitas vezes a acusação também passa a falar e a defesa precisa também falar de modo a equilibrar dentro dos autos e fora dele as forças que vão culminar no grande momento do julgamento pelo plenário no tribunal do júri. Obstáculo? Obstáculo não existe.
Quem quer e busca um resultado supera todos os obstáculos. É evidente, insisto, que no tribunal do júri a oratória é fundamental, de modo que o advogado deve treinar oratória, fazer curso de oratória, e o seu curso de oratória deve ir para a prática, onde ele não deve perder nenhuma oportunidade de falar em público, de construir um raciocínio lógico para que a mensagem seja diretamente transmitida. E um detalhe, nós não falamos com a boca. A boca é só um instrumento de som. Nós falamos com o coração. E nada melhor do que um coração falando com outro coração para que haja perfeita sintonia da comunicação. No tribunal do júri é o coração do advogado, em nome do seu cliente, falando ao coração dos jurados, buscando aquela decisão desejada. Razão pela qual não há obstáculo e tudo que se apresentar como alguma dificuldade momentânea será superada à mercê da dedicação e da determinação que aquele profissional deseja ter. A maior referência no tribunal do júri que tive, como fonte de minha inspiração, como modelo de advogado de tribunal do júri, foi o grande tribuno Valdir Troncoso Pérez. Um advogado simples, mas um homem de grandes qualidades. Desde a sua impostação vocal, a sua eloquência, houve quem dissesse que não sabia se ele pensava e depois falava ou se ele falava para depois pensar. Tamanha habilidade que o Valdir tinha com as palavras. Era impressionante. Às vezes que pude assisti-lo no tribunal do júri, era como se eu estivesse na presença de um homem singular, que, envergando a sua beca, ao levantar os braços, com aquelas mangas plissadas de sua beca, se transformava numa criatura alada, num homem com asas, que dominava todo o ambiente e com os seus gestos, com a sua voz, com o seu raciocínio e a sua linha de argumentação, ninguém piscava. Todos ficavam absolutamente encantados com a sua oratória. E este foi o meu modelo. Foi, é e continua sendo. De modo que, quando nós temos alguém a nos espelhar, sem dúvida nenhuma que meio caminho temos percorrido. Basta esta luta permanente para nos aproximar o quanto possível daquele que temos como um ídolo, especialmente na área do direito. Eu sou um apaixonado pela advocacia e sinto a advocacia no meu ser, na minha essência. Eu não preciso de outros hobbies, porque a advocacia é o meu hobby. Eu não preciso de férias, eu não preciso de coisas para me distrair, porque no fundo, quando se apaixona e se ama o que faz, você não trabalha mais. Assim é que penso e assim é que vejo a profissão em minha vida. Eu faço o que gosto e faço com total intensidade e total dedicação. E este é o exercício da advocacia criminal na minha existência. Mas quando me deparo com o júri, aqui a coisa acontece. Há uma sinergia que toma conta, há um motivo maior, há um verdadeiro inundar de um estado de graça onde nosso espírito suplanta o físico e passamos a ter uma dimensão muito diferente. É nesse contexto que eu quero trazer a oportunidade de você que está aí nos assistindo fazer um plenário, atuar, trabalhar no tribunal do júri. Basta querer. E se quiser, faça, com os seus tropeços iniciais, buscando o aconselhamento dos mais velhos, buscando os seus modelos, faça, e faça, e faça, e faça, até o dia em que, ao atuar no tribunal do júri, poderão sentir esse estado de júri, que no fundo é um estado de graça por exercer plenamente a nossa profissão.
É evidente que qualquer ramo do direito é importante e traz a satisfação pessoal. A área criminal, da mesma forma, mas o júri é um pouco mais. O júri é a plenitude do embate intelectual entre acusação e defesa a convencer 7 pessoas que decidirão os destinos daquele que tem em suas mãos esse destino. Estes 7 jurados vão decidir a vida daquela pessoa ouvindo você, ouvindo a acusação, ouvindo a defesa e se convencendo, mercendo os argumentos e, acima de tudo, deste embate intelectual que faz do Tribunal do Júri um grande espetáculo humano. É assim que eu vejo o júri e aqueles que queiram, vale a pena do júri participar.